É isso, mas é difícil discutir aqui, você sabe disso, está muito difícil. Uma das questões que tem que ser colocadas, você tem experiência, é que nós não temos, na verdade, liberdade de, de imprensa. Não. Não temos liberdade de imprensa. O trabalho que você faz aqui é muito importante, aí no GGN, é muito importante, que é você estar sempre se contrapondo às inconveniências, para ser gentil, que a empresa pratica. Você vê, nesse caso aí do, da desvalorização do dólar, quer dizer, você não explica para os leitores como é que isso ocorre, quais são os fundamentos, as razões disso, né? Parece que, na verdade, o Lula está provocando isso, de repente apareceu. Não, nós tivemos vários episódios, Claro. né? Uma sucessão de episódios, e aí fica esse negócio, as pessoas falando. É isso dá fôlego para essa direita burra bolsonarista aí que fica repetindo besteira, né? Porque eu não hesito em dizer que eles são sem vergonhas e são burros também, né? São burrões. Eles não entendem nada do que eles estão falando. Então você fica dando munição para eles ficarem falando essas besteiras. Não tem nenhuma profundidade, nenhuma seriedade, é uma coisa assim. Por quê? Porque a imprensa, na verdade, vamos falar o que é. A imprensa, na verdade, a imprensa brasileira, os três jornalões grandes, ou quatro, se você quiser, eles não toleram o Lula como presidente da República. É simplesmente isso. Preconceito, não tem outra explicação, tem toda a razão. Não, né? Não tem, não tolera. Não pode ser um torneiro mecânico, que é uma pessoa que veio do povo, não pode ser presidente da República. Mas, Beluso, o nível das críticas, outro dia eu estava vendo na Globo News, o Lula não quer ir em estados em que tem maioria bolsonarista para não ser vaiado. Daí vem um sujeito com aquele ar de julgador do mundo e fala, isso aí, o Lula, esse medo do Lula de ser vaiado aí é um sinal de fraqueza dele, ou seja, ele queria que o Lula fosse vaiado para que ele pudesse falar, viu, o Lula está sendo vaiado. Mas pega aquelas pequenas coisinhas pessoais pela absoluta necessidade de criticar e pela absoluta incapacidade de fazer uma crítica técnica, né? Não consigo explicar. Não consigo. Eu vejo os debates com todo respeito, eu respeito as pessoas que estão lá, mas, na verdade, é uma coisa muito pobre mesmo, e é deplorável. Aí um, eles chamam um economista que fala as maiores banalidades também, né, não explica nada. É muito ruim isso, porque desinforma a população, né? Desinforma. Deixa eu só pegar aqui o som. Ele coloca o seguinte: a abertura do Jornal Nacional de hoje foi simplesmente desonesta. Eles atribuem a queda do dólar à manifestação do Lula mudando tons em favor do equilíbrio fiscal. Não foram os especuladores realizando seus lucros, não. O pessoal até hoje não aprendeu como é que funcionam os gatilhos da especulação. Não entenderam nada. E depois, será que o Lula falou alguma coisa em 1997? Falou alguma coisa sobre... Não, você pega 2002, que o câmbio explodiu, atribuíram a eleição do Lula, Sim. Mas por conta de barbeiragens do Amínio Fraga aí. Sim, exatamente. Esse é um bom exemplo. E a taxa de juros foi a quanto? Puta vida. Foi a 12,50. Não, você pegar o início lá... Beluso, se a gente pega aquele período dos 4 anos aí do Real, os únicos setores que cresceram aí foram os setores que não pagavam imposto. Frigorífico, era companhia de ônibus, era o jogo do bicho aí entrando na É terrível isso. E a indústria foi desmilinguindo, né? Para usar uma palavra. Desmilinguindo. Foi desmilinguindo. Se você olhar, eu estava vendo outro dia o gráfico de participação da indústria de transformação no PIB, e quando você chega em 1980,
ela ainda estava em 28%, 80%, às vésperas da crise. Aí foi caindo, mas acelerou no Plano Real. São dados do IBGE, não estou inventando. É isso. Aí, quando chegou no Plano Real, ela caiu para 16%. E hoje em dia ela está em 11%. Índice de transformação. Então, ali foi um massacre sem tamanho. Eu lembro uma frase do Malan, ele dizendo que esse negócio de investir em inovação e tecnologia é bobagem, porque se importa uma máquina lá, o último tipo... Aí eu vi. Você citou isso no seu artigo? Foi. Meu Deus do céu, viu? Belu, você está esperançoso aí com esses, até o final do ano, com esses movimentos especulativos aí? Você acha que em algum momento se reverte isso? Eu acho que você tem um espaço para contornar essa situação que pode ser muito bem utilizado pela política econômica que o governo Lula está querendo desenvolver. É claro que ele falou hoje, mencionou hoje, ontem ele mencionou uma coisa interessante: eu vou cortar os gastos, não das pessoas que estão necessitando deles, né? Isso aí ele não vai abandonar. Essa defesa da vida, das condições de vida dos pobres, isso aí você pode ficar certo que ele não vai abandonar, né? O pessoal vai querer que ele corte o BCP, lá, os benefícios sociais, ele não vai cortar, que ele pare de regular a previdência pelo salário mínimo, ele não vai fazer, isso não vai, nem deve, né? Porque vamos combinar que tem que ter uma barreira para essas coisas e proteger os que precisam ser protegidos. Essa é que é a verdade. O resto é tudo conversa mole. Se alguém quiser saber, na minha opinião, ele não falou nada para mim, se a gente quiser saber como é que ele vai se portar em relação a corte de gastos, ele vai fazer uma coisa muito seletiva e muito cuidadosa. Não vai prejudicar os pobres. Isso está fora de questão. Tá. Isso ele não vai fazer nunca. Nunca. Pode esquecer. E além de defender os pobres, você garante um mínimo de mercado de consumo aí para que desapareça. Claro. É isso mesmo. Então, isso é uma coisa que ele tem muito clara, que ele não vai abrir mão. Eu acho que também a equipe econômica não vai se dispor a fazer uma coisa dessa de jeito nenhum, né? Na verdade, a equipe econômica está tentando fazer um jogo de pegar uma defesa, como sabe, uma defesa cerrada, está tentando passar ali pelos vãos, né? Porta-luz que o basquete que se chama. Isso. Mas a vida é assim, porque não adianta também a gente... Eu fico impressionado, não adianta a gente ser assim, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, tá bom, então vai lá e você faz. Você vai lá e faz. Vai no grito aí que vai correndo, né? Joia, Belus, obrigado por sua participação mais uma vez aqui no GGN aqui. E agora você precisa começar a se acostumar com o título aí de patriarca, viu? Porque agora você... Eu acho que dos economistas tem o Delfim só, né? Delfim é um deles, né? Eu aceito o título de patriarca pela idade, né? Pela sabedoria também. Um abraço para você, Belus.